Mas, assim, a gente está falando do começo, né, de 30 anos atrás, praticamente. Mas quais foram as transformações, quando você olha, que você sintetiza, assim, olha, que aconteceram no setor ao longo da sua experiência? Você fala, puxa, olha, isso foram grandes mudanças. Eu acho que essa história da união entre a tecnologia com a arte, a comunicação, É verdade. abriu a porta para todo o resto, que são as novas possibilidades, sejam de negócios, sejam qualquer coisa, porque isso você consegue unir uma inteligência emocional, uma inteligência de desejo, uma inteligência de comunicação, com uma inteligência lógica, prática e funcional. E eu acho que quando ocorre essas duas coisas, a união dessas duas coisas, isso sempre muda eras. Eu acho que isso aconteceu nos movimentos das artes como um todo, muito porque é caracterizado da união da inteligência emocional do que é acontecendo agora, com as técnicas, com os recursos. É engraçado, assim, os chineses, eles traduzem tecnologia como se fossem recursos. É diferente da forma como... Quando nós brasileiros falamos tecnologia, a gente pensa em eletrônico e tudo mais, né? Mas se você olha tecnologia como recurso, né? Por exemplo, pode ser o tecido dessa camisa, pode ser uma série de coisas. Então, você unir essas três coisas, eu acho que sempre que você unir essas três coisas, você tem uma oportunidade enorme de abrir portas. E é muito interessante o que você está falando, né, Ricardo? Porque, em geral, as pessoas, quando pensam em tecnologia, elas estão pensando em tecnologia eletrônica, né, tecnologia computadorizada. E elas se esquecem, por exemplo, a agricultura brasileira é uma dos setores, é o setor, na minha opinião, com maior tecnologia local. E quando você fala, a mesma coisa de criatividade, né? Quando as pessoas pensam em criatividade artística, não em criatividade estratégica, por exemplo, que é a sua área. E vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Maravilhoso esse tema. É muito legal. Mas, e hoje, como é que você vê o marketing e a criação, né? Dentro das empresas? E como que é isso? Que ponto nós estamos? Eu acho que, se você observar o que vem acontecendo no mundo do marketing, não dá... Bom, primeiro que não dá para generalizar o que está acontecendo no mundo em termos de marketing, porque cada país está vivendo uma realidade muito diferente. Quer dizer, isso mudou, não dá para falar realmente de uma coisa para todos geral. 10 anos para cá. 10 anos foi o suficiente para mudar completamente o que está acontecendo, na minha opinião. Pelo menos na minha experiência pessoal, trabalhando em muitos países ao longo desse tempo, eu percebo isso, que são várias realidades, ou seja, aquela história que estamos vivendo o marketing 4.0, 5.0, não é isso. Não existe isso, né? A gente está vivendo um marketing 31 de agosto de 2023. Porque essa história de era de transformação é uma coisa que acontecia antigamente, quando você tinha um espasmo de uma coisa inovadora e todo mundo levava um tempo para absorver, para isso virar sólido na sociedade. Isso não existe mais esse tempo. Então as coisas vão acontecendo uma atrás da outra, né? Essa mesma reflexão que eu estou falando da expressão, da comunicação, da inteligência emocional, da inteligência lógica, da inteligência, até da cultura, ajuda a transformar enormemente, né, as coisas de um dia para o outro. Então, eu vejo hoje o marketing, do ponto de vista corporativo, extremamente engessado. Né? Engessado? Eu acho muito engessado. Porque o marketing que nós conhecemos hoje, ele é muito formatado de possibilidades que o mercado padroniza como soluções. Entendi. Né? Quando, na verdade, deveria ser o marketing a representação criativa do business dentro da empresa. Entendi. Né? Entendi. E essa separação entre o núcleo que cuida da criatividade e a criatividade permeando pela empresa, ao longo dos tempos, foi migrando do universo do marketing e indo para outras áreas. Entendi. Então, eu acho que o universo das novas possibilidades, que antigamente era o que guiava o marketing, ele está muito capilarizado dentro da empresa. Entendi. Em criação de novos produtos, em criação de novos serviços, de novas formas de receitas, de tecnologia, propriamente dito. Então, quando eu, inclusive, larguei o mundo, vamos dizer, purista, publicitário,
e decidi, na época, abrir uma agência, não era nem interativa, uma agência de inovação. Eu fui um pouco naíve, assim, um pouco ingênuo. Entendi. Em associar esses dois termos, agência e inovação. Por quê? Porque a caneta da inovação não estava no marketing. Entendi. Naquela época. Entendi. Cada um tira suas conclusões sobre como acontece hoje em dia. Eu acho que metade da caneta está no marketing e a outra metade está em algum outro lugar. E o marketing geralmente é a ponte de como levar isso até as pessoas, né? Então, naquela época, eu, no primeiro ano de Fig Tree, da empresa que hoje eu sou fundador e gestor também, e trabalhador e tudo, hoje eu vejo de uma forma diferente do que era naquela época. Porque a inovação, por outro lado, também, ela era muito pautada pela forma, né? Então, vamos dizer que qual é o pai da inovação? Hoje em dia, eu diria que é a estratégia e a criatividade. E a inovação é a forma de você fazer isso acontecer, hackeando as possibilidades que você tem hoje, seja em qualquer atividade. E eu vejo isso muito, eu percebo que os executivos de todas as áreas são cobrados por essa inovação e ter a criatividade dentro da sua área de atuação. O que eu vejo que, claro, é muito diferente quando o executivo está na área de vendas, porque o executivo na área de vendas ou de marketing, ele vai trabalhar no aumento da receita. Já o executivo, por exemplo, numa área de manutenção, eu estou dando um exemplo real, tá? Ele vai trabalhar na redução de custo. Exatamente. Então, mas também é uma criatividade. Muitas vezes eu converso com os executivos sobre isso, de você ter a linguagem que eu chamo de linguagem de resultado. Nada mais é do que a linguagem contábil. Diz, olha, você vai fazer alguma coisa, isso vai aumentar a receita, reduzir custo, ou apresentar alguma melhoria de algum produto, processo ou serviço. E você tem que usar essa linguagem para convencer os níveis de cima, C-level e assim por diante. E muitas vezes eu percebo que o executivo ele está centrado na sua área de atuação, então ele conhece a linguagem da sua área de atuação e não transforma aquilo em uma linguagem de resultado. Mas é outro negócio, se o marketing está preocupado em aumentar a receita, a pessoa internamente ela precisa de criatividade também para fazer uma redução de custo de maneira inteligente. Né? Eu adorei o que você falou a respeito da linguagem com os C-levels, que é engraçado que a própria linguagem é um fator de navegação em como você pode chegar a novas conclusões e a novas possibilidades. Verdade. Então, por exemplo, quando você fala que uma linguagem, para ela funcionar, ela precisa ter critérios corporativos, né? Você automaticamente já abandona uma série de possibilidades de geração de afinidades, de engajamento e de atenção, que é o que as pessoas tanto procuram hoje, né? E a gente vê hoje tantos artistas se beneficiando disso, porque eles têm a linguagem, né? A gente vê empresas querendo ser marcas, ou empresas querendo ser artistas querendo ser marcas. E isso que você está falando é muito interessante, porque a linguagem, ela chegou um momento que ela passou a limitar muito cognitivamente as possibilidades dentro de todo o equity de uma empresa.